E aí, galera, vamos continuar o nosso papo sobre ótica geométrica? Então, nessa sequência, não exatamente nessa aula, tá bom? A gente vai falar sobre os tipos de fontes de luz. Nós temos duas, tá? Fonte de luz puntiforme, que é aquela que a gente considera como um ponto, né, que origina ali os raios de luz, e a fonte de luz extensa, né, que ela emite aí os raios de luz é, através de toda a extensão do seu corpo, por exemplo, tá? E no meio do caminho nós vamos falar sobre alguns tipos de problemas, né? Algumas situações problema que envolvem aí a propagação retilínea da luz, que é aquele assunto que a gente já tinha estudado, né? Em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta, ok? Então, ó, fonte de luz puntiforme, pessoal. Então, como a gente falou, puntiforme, né? O que significa pontiforme? Que tem a forma de ponto, né? Então, aqui a gente vai considerar um ponto. E o que é? Uma fonte de luz pontual. A gente pode falar assim também. É uma fonte de luz pontual. Então, dessa fonte de luz, pessoal, irá partir, né? Irão ser originados aqui os nossos raios de luz, né? Percebam as setinhas, lembra lá do nosso experimento, tá? Então, ó, as setinhas aqui, essas setas orientadas representam aí, né, a propagação aí das ondas luminosas, né, da luz, vamos colocar assim. Tá? Então, a luz está seguindo esse sentido aqui, tá? E sempre em linha reta para nós aqui, tá bom? Então, conforme essa luz, né, esse feixe luminoso, lembra? Feixe são os vários raios de luz ali, né, que saem da fonte luminosa, tá? Então, aqui, pessoal, essa luz viaja em linha reta, né, se depara com um disco, né, e ela continua se propagando aqui pelas extremidades do disco, projetando perdão, projetando uma sombra, né, projetando uma sombra aqui nessa parede, tá, nessa superfície que a gente chama de anteparo, ok? Então, isso aqui a gente não é nada desconhecido por nós, né? A luz, ela atinge aqui, ela incide sobre um objeto, né? E atrás desse objeto é projetada uma sombra, né? Porque aí a luz, ela não atinge essa região aqui diretamente, beleza? E aqui nós temos o que a gente chama de cone de sombra, né? Por razões óbvias, né, pessoal? Não precisa esquentar muita cabeça para perceber o cone de sombra, beleza? Então, fonte de luz pontual, fonte de luz puntiforme, é a mesma coisa, considera ela como um ponto, né? Que ela vai originar ali os seus raios de luz, né? Beleza? Então, aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Olha só, se liga só. Um homem tem a altura de 1,80, 1,80 m, e sua sombra mede 1,20, 1,20 m, né? Determine a altura do prédio sabendo que a sombra do próprio prédio vale 6 metros. Pessoal, como é que a gente resolve esse tipo de problema aqui, tá? Aqui, na superfície da Terra, o Sol pode ser considerado como uma fonte de luz pontiforme, é o que está posto aí para vocês aí, tá? Então, o Sol ele é um pontinho bem parecido com esse aqui, tá? Que ele está aí disparando os raios luminosos, né, os seus feixes de luz aqui em nossa direção, ok? E aí, qual que é o lance? Quando quando ele atinge um objeto aqui, por exemplo, né? Ele está tão longe, né? Que quando a luz incide nos objetos, pessoal, ela obviamente vai projetar uma sombra aqui no chão, né? Na superfície aqui embaixo. E essa luz, pessoal, ela vai atingir ela vai atingir aqui, ela vai passar pelo seu objeto aqui num certo ângulo, beleza? Então, eu vou colocar um ângulo aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui a luz? O ângulo de incidência aqui da luz, tá? Ela tem um ângulo θ, que a gente fala, né? Então, esse carinha aqui, a gente chama de θ, é uma letra grega, tá? E a gente costuma usá-la para representar ângulos, né? Inclinações, como é o caso aqui, tá? E aí, aqui, pessoal, nós temos um outro elemento para comparação. A luz, quando ela vem aqui, né, incide em cima da pessoa, né, coincidentemente,
Coincidentemente, ela incide aqui com o mesmo ângulo, tá? Ela incide com o mesmo ângulo em todos os objetos que ela acerta, que ela é incidida aí na superfície terrestre, tá? E isso, pessoal, nos dá a oportunidade de resolver o problema através da semelhança de triângulos, tá? Então, a gente fala que os triângulos formados aqui, professor, não estou vendo um triângulo aqui não, presta atenção. Olha ele aqui. Faz de conta que o professor sabe desenhar, né? Esse aqui é um triângulo. E aqui, ó, com a altura aqui do nosso indivíduo, nós temos um outro triângulo. Então, nós temos dois triângulos, beleza? Em geral, é assim que vai acontecer. E esses triângulos, a gente fala que eles são semelhantes. Semelhantes por quê? Eles compartilham um ângulo, eles têm um ângulo em comum aqui, que é esse ângulo da incidência da luz, ok? Então, eles são semelhantes. E, mais uma vez, completando, o que quer dizer quando dois triângulos são semelhantes, pessoal? Quer dizer que eles são proporcionais, tá? Vamos colocar assim, então, por exemplo, o menor pode ser, por exemplo, a metade do maior, né? Ou, sei lá, o maior pode ser o triplo do menor, beleza? Então, quando eles são semelhantes, galera, eles têm uma proporção entre si. E aí a gente consegue relacionar os lados desse triângulo aí, beleza? Então, vamos dar alguns nomes aos bois aqui. A altura do prédio, a gente sempre vai chamar de H maiúsculo, Hzão, ok? Já está aqui, ó, a altura do prédio. Seria essa parte do triângulo maior, ok? Então, só estou colocando aqui. A sombra que é projetada a sombra do prédio, né, que a luz projeta aqui no solo, a gente chama de S maiúsculo, tá, pessoal? Pode falar São, se você quiser, né? S maiúsculo, ok? Então, aqui, ó, então, maior, se a altura maior a gente chama de Hzão, a altura do objeto menor aqui, no caso do indivíduo, a gente chama de Hzinho, H minúsculo, né? Enquanto aqui não parece, mas é um S minúsculo, tá, pessoal? Então, perceba, né? Dos elementos maiores, a gente usa as letras maiúsculas, né? H para altura e S para sombra. E aí, para os elementos menores, a gente usa as minúsculas, beleza? E, professor, como é que a gente vai fazer essa conta aí? É uma conta de razão e proporção, pessoal. Então, nós estaremos fazendo da seguinte maneira, né? A gente fala que nos triângulos retângulos, esses aqui que a gente separou, né? A gente fala assim que a altura do maior está para a altura do menor, tá? Então, as alturas são proporcionais, hein? Você lembrou lá que a gente acabou de falar que os triângulos semelhantes são proporcionais? Então, você vai ter uma proporção entre os lados, né? Vai ser o dobro, o triplo, a metade, a terça parte, não sei ainda, tá? Então, a gente fala que Hzão está para Hzinho, né? Assim como a sombra maior está para a sombra menor. Então, percebeu que no numerador a gente fica aqui com as unidades maiores, né? A altura do prédio e a sombra do prédio. No denominador a gente fica com a altura, por exemplo, do homem e a sombra projetada pela luz ali dele no chão. Beleza? Então, aqui, pessoal, virou uma continha básica. Você sempre vai fazer dessa forma aqui, tá? A altura maior está para a altura menor, assim como a sombra maior está para a sombra menor, tá? É uma questão de razão e proporção, tá? Então, vamos começar a anotar esses valores aí, passar para a próxima página e anotar os nossos valores. Então, aqui, pessoal, reorganizei aqui os nossos dados, tá? E eu separei os nossos desenhos, tá? Separei aqui os nossos desenhos. Então, como é que vai ficar essa história aqui, né? Galerinha, então, olha aqui, esse primeiro triângulo, que eu vou chamar de 1, tá? Ele é o triângulo que representa ali o prédio, né? Então, aqui nós temos a altura do prédio e nós temos a sombra, né? Aqui a diagonal são os raios de luz, né? São os raios de luz. E aqui embaixo a sombra do prédio, né? Então, a sombra do prédio está valendo 6 metros, né, pessoal? Então, todo esse tamanho aqui vale 6 metros, tá? Enquanto a altura do homem, que está ali próximo ao prédio, é de 1,80, né? Ele tem 1,80 m de altura, né? Então, esse cara aqui vale 1,80 m
1,80 m, né? Enquanto a sombra projetada dele, né, pela luz ali no solo, é de 1,20 m, tá? 1,20 m. Então, pessoal, com isso a gente consegue calcular a altura aqui desse prédio usando semelhança de triângulos. Como que a gente faz isso, hein, galera? Então fica assim, ó. A altura do prédio está para a altura do homem, assim como a sombra do prédio está para a sombra do homem. Tá? Então pode fazer assim que sempre você vai conseguir resolver esse tipo de problema. Tá? Então agora aqui virou cada um no seu quadrado. Hzão, né, a altura do prédio, é o que você quer encontrar. Então nós vamos substituir os outros valores. Vamos lá. Hzinho é a altura do homem, né? Ele tem 1,80. Colocar 1,8, né? Pode ser. A sombra do prédio é de 6 metros, né? O exercício nos falou. Dividido pela sombra do homem, que é de 1,20 m. Vou colocar 1,2, tá? Chegando aqui, professor, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó. H vezes 1,2. Vou pular aqui para cima, tá, pessoal? É 1,2 H. Hzão, né? E aí, agora o outro lado. Aqui vai ficar 6 vezes 1,8. 1,8 vezes 6, dá na mesma, tá? Então, 1,2H vai ser igual. Pessoal, 1,8 vezes 6 vai dar 10,8, ok? E aí, 1,2 está multiplicando, ele passa dividindo. Nossa, professor, conta com vírgula. Sim, aluno, aluna, conta com vírgula, beleza? 10,8 dividido por 1,2, professor, não dou conta de fazer isso aí, tá? E eu vou te passar um macete tranquilíssimo aqui, ó. Tá vendo que você tem uma casa depois da vírgula aqui à direita, né? Que você tem o 8 e que você tem o 2. Uma maneira de você facilitar a sua vida é você multiplicando por 10. Por que por 10? Porque a sua vírgula anda uma casa para a direita. E aí, por fim, você fica com os seguintes números. Você fica aqui, ó. Você fica, né, 10,8 vezes 10 dá 108. E 1,2 vezes 10 dá 12. Ah, então 108 por 12. Agora é fácil. Isso aqui dá 9 metros. Então, a altura do prédio é de 9 metros. Ok? Então, ó, vamos para o próximo exemplo. Um pesquisador precisava medir a altura de um prédio de 20 andares. Porém, ele não possuía o instrumento de medida necessário para realizar essa medição. Conhecendo o princípio da propagação retilínea da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1 metro de altura e, em seguida, mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 20 centímetros, e a sombra projetada pelo prédio, que foi de 12 metros. Calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador. Vamos lá, pessoal. Sem complicar demais, vamos anotar os nossos dados. Ele quer a altura do prédio. Então, você já imagina, o prédio é o maior, né? Então, Hzão. Né? Ele quer saber o Hzão. A luz está incidindo sobre o prédio e está projetando uma sombra no chão. Isso é lógico. Qual é o tamanho da sombra do prédio que ele mediu? 12 metros. Está aqui, ó. 12 metros. Agora, vamos lá. Ele usou uma haste de 1 metro de altura, né? Então, vou colocar aqui. Hzinho é 1 metro. Beleza? E aí, qual foi a sombra projetada da haste ali no chão, né? Pela luz? Foi de 20 centímetros. Ah, então olha só, perceba que a gente sempre fica no mesmo caso, né? O professor precisa desenhar? Ah, é bom, facilita a sua vida. Mas não é obrigatório, né? Se você compreender a lógica, já foi aqui. Mas vamos desenhar aqui só por via das dúvidas. Nós vamos ter um triângulo maior, que é a altura do prédio. A sombra do prédio aqui é de 12 metros, né? E aí nós teremos a haste. Vou fazer maior aqui só para melhorar a visão. O tamanho da haste é de 1 metro e a sombra da haste é de 20 centímetros. Né? Então, com isso aqui, a gente consegue fazer a semelhança de triângulos, ok? Então, a gente sabe o quê? Que a altura do prédio está para a altura da haste, assim como a sombra do prédio está para a sombra da haste. São medidas proporcionais. Por isso que a gente consegue fazer isso aí. Semelhança de triângulos, ok? Então, cada um no seu quadrado. Hzão que você quer achar, Hzinho vale 1. A sombra do prédio vale 12 metros. E aqui, a sombra da haste vale 20 centímetros.
vale 20 centímetros. Pessoal, qual que é o problema aqui? Qual que é o grande problema aqui, galerinha? As nossas medidas, elas têm que estar sempre... eles têm que estar sempre na mesma unidade, né? Ou seja, ou está todo mundo em metros, ou está todo mundo em centímetros. No caso, o nosso problema é isso aqui, ó. A sombra da haste, né? A sombra menor, ela está em centímetros. Então, por exemplo, todas as outras medidas estão em metros. Então, nesse caso, é mais fácil converter os centímetros para metros, porque faz uma conversão só. Mas você poderia converter ao contrário? Claro que poderia, só que você tem que fazer duas, né? Tem duas medidas em metros. Você tem que converter duas vezes. Então, vamos lá. Centímetros para metros, pessoal. Centímetros para metros. Basta você dividir por 100, ok? Basta você dividir por 100. Já anotou aí? Centímetros para metros, basta você dividir por 100. Então, 20 dividido por 100, galera, a vírgula vai dar duas casas para a esquerda. Vai ficar 0,2 metros, tá? Beleza? Então, aqui, ó, H sobre 1 é H, não precisa nem multiplicar cruzado. E aqui a gente fica com 12 sobre 2. Ou 12 sobre 0,2. Pessoal, vamos usar a nossa técnica? Você tem uma casa depois da vírgula ali embaixo, né? Então, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 10. Por que em cima e embaixo? Porque se você multiplicar só em cima, você muda o valor, tá? Quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, nós não estamos alterando o valor, tá? Olha só, 12 vezes 10, 120. 0,2 vezes 10 é 2. Agora ficou facinho, ó. 120 por 2 dá 60 metros, ok? Percebeu por que que a gente converteu? Tá? Porque aí, quando todo mundo está em metros, a resposta sai em metros. Quando está todo mundo em centímetros, a resposta sai em centímetros, ok? Então, só lembrando aqui, ó, que de centímetros para metros, a gente multiplica, a gente divide por 100, perdão. E o contrário, você multiplica. Então, 2 centímetros, 20 centímetros, perdão, né, equivale a 0,2 metros, tá? Aqui é centímetros, né, pessoal? Centímetros, ok? Tudo que a gente fez foi dividir por 100, beleza? Então, pessoal, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Você vai anotar esses exemplos aí no seu caderno, tá? E você vai postar suas anotações lá no Google Sala de Aula. Beleza pura? Galera, se ficou alguma dúvida, fala aí que a gente já tira ela, ok? Valeu, pessoal. Terminem a atividade e até a próxima aula.